Planeta sob pressão. Versão brasileira BKS. Os ventos da mudança. Em certa época, houve tiranos que governaram a Terra. Tiranos que ainda despertam sentimentos de assombro e terror. O supremo carnívoro, o Tyrannosaurus Rex, encastelado no topo da pirâmide alimentar, jamais desafiado, sem consideração por ninguém, e sem tomar conhecimento de um míssil cósmico que se aproximava para selar o seu destino. 65 milhões de anos atrás, um meteoro enorme chocou-se com a força de 1000 bombas de nitrogênio. E a explosão envolveu a Terra numa nuvem de poeira e destroços que durou vários meses. Sob os céus escurecidos, as temperaturas caíram ao nível do congelamento. E os dinossauros pereceram em um curto período de tempo geológico. O encontro casual com uma bomba cósmica é uma teoria cativante, mas está longe de ser provada. Existe, porém, uma teoria mais realista. Cerca de 65 milhões de anos atrás, uma era glacial assolou o planeta. Uma em uma longa série de eras glaciais. Houve um esfriamento geral do planeta e os dinossauros simplesmente não conseguiram aguentar as mudanças climáticas. Quando os grandes animais começaram a sucumbir, os animais de sangue quente que viviam escondidos com medo dos gigantes finalmente criaram coragem para aparecer e estabelecer a era dos mamíferos. Mas a era dos mamíferos teve seus altos e baixos. Durante milhões de anos, a Terra passou por uma série de eras glaciais, que vieram e se foram. Como o movimento de um pêndulo. Quando os lençóis de gelo começaram a se expandir a partir dos polos, a vegetação luxuriante começou a minguar. Muitos animais esplêndidos, incapazes de suportar a morte gradual das plantas, lentamente caminhou para o fim. Quando surgiram as pradarias, novas espécies prontamente aproveitaram-se das mudanças climáticas. Os ciclos de eras glaciais ocorrem a cada 100 mil anos. E 100 mil anos entre cada era glacial é tempo suficiente para as espécies se modificarem e se adaptarem. Como ilustra a evolução do cavalo. O surpreendente é que após a vinda e a ida de cada era glacial, a temperatura global mudou apenas 5 graus centígrados. Então,
Para muitas espécies, a diferença entre ganhar e perder, sobrevivência e extinção é de apenas alguns pontos no termômetro global. E o que manteve a temperatura média da Terra dentro dessa camisa de força de 5 graus foi a atmosfera. Quando a luz visível atravessa a atmosfera, é absorvida pelas moléculas no chão, convertida em energia infravermelha ou calor. E irradiada de volta para a atmosfera. O calor é retido pelos gases da estufa: vapor d'água, gás carbônico e metano, que absorvem as ondas infravermelhas e liberam uma pequena quantidade de calor no momento do contato. As ondas infravermelhas são incessantemente reirradiadas até finalmente encontrarem uma brecha e passarem ao espaço. Há milhões de anos, a quantidade relativamente fixa de gases de estufa tem funcionado como termostato da Terra até a chegada da era industrial. Em apenas 100 anos, os seres humanos desequilibraram a atmosfera, queimando combustíveis fósseis que liberam gás carbônico no ar. E em apenas 100 anos, aumentamos em 25% a quantidade de gás carbônico. Noite sobre o planeta Terra. Queima poluidora de carvão na Europa Oriental, onde as nações estão lutando desesperadamente para alcançar o rendimento material das sociedades ocidentais. Atravesse o oceano para chegar à América do Norte e observe a queima industrial na produção dos nossos bens de consumo. Desça até a América do Sul e veja um país em chamas. O Brasil transformando-se em cinzas. A cada ano, a humanidade queima mais combustíveis fósseis do que no ano anterior. E se essa produção continuar a se acelerar, no ano 2040, a quantidade de gás carbônico terá dobrado. Talvez você pergunte, e daí? E daí se a quantidade de gás carbônico dobrar? Pergunta difícil, porque a resposta não pode ser produzida por experiências de laboratório. O laboratório, por acaso, é o planeta inteiro. Então, uma das maneiras de prever as consequências do aumento da quantidade de gás carbônico é reduzir o tamanho do planeta e criar modelos simples. Utilizando-se supercomputadores, os cientistas digitam dados atmosféricos e climáticos. E os resultados? As projeções computatorizadas indicam que o planeta vai se aquecer 5 graus até o ano 2040. Mais ou menos na época da sua aposentadoria, se você for adolescente agora. Contudo, os computadores não são capazes de projetar as mudanças de temperatura que realmente ocorrerão em sua região do país, mas podem indicar tendências de aquecimento. A princípio, os efeitos do aquecimento global provavelmente vão nos surpreender. O calor. Esse aumento gradual do calor começa a derreter as calotas polares. E são liberadas grandes quantidades de água gelada.
O nível dos mares vai subir, talvez até 1 metro, submergindo populações litorâneas. Por exemplo, 100 milhões de habitantes da Indonésia encaram um dilema iminente. A maior parte do povo desse arquipélago está aglomerada ao longo do litoral. Se o nível do oceano subisse 1 metro, cerca de 40% de suas casas estariam ameaçadas pelas enchentes. Para onde o povo se mudaria? A Indonésia não tem recursos para transferir milhões de pessoas durante os próximos 50 anos. Nenhuma nação tem. O aquecimento global também vai afetar os padrões das chuvas. Em resumo, as áreas úmidas vão se tornar mais úmidas. Estamos em Bengala. Esses agricultores dependem da estação anual das chuvas para regar suas plantações de arroz. As chuvas de verão reabastecem uma frágil rede de reservatórios e a preciosa água é usada nas plantações durante os meses secos que se seguem. Durante séculos, os agricultores saudaram as chuvas anuais, mas isso vai mudar. Dobre-se a quantidade de chuva e inundam-se as plantações. Dobre-se a quantidade de chuva e uma nação inteira é tragada pelo mar. Agora, se o que é úmido fica mais úmido, o palpite mais razoável é que o que é seco fique mais seco. Aqui nas planícies centrais da América do Norte, o aquecimento global pode cair sobre uma tocha incendiária. Como esta vasta região já é bastante seca, os agricultores precisam usar minguados suprimentos de água. Portanto, quando chega a seca, os poços são explorados até a última gota. Uma elevação de 5 graus na temperatura global em 5 anos vai mudar o semblante do planeta. Contudo, 5 graus é uma estimativa conservadora, porque 2 potentes gases de estufa foram ignorados pelos modelos computatorizados. O primeiro deles é o metano, um gás 50 vezes mais eficiente na retenção de calor do que o gás carbônico. Os brejos e os pântanos liberam esse gás na atmosfera e quanto mais a Terra se aquece, mais metano se produz. O segundo é o gás fabricado pelo homem, chamado clorofluorcarboneto, o CFC, comumente usado em geladeiras. Quando esse gás vaza de geladeiras abandonadas e vaga durante algum tempo na camada inferior da atmosfera, ele é 1000 vezes mais eficaz do que o gás carbônico na retenção de calor. Embora em quantidades relativamente pequenas, o efeito combinado do metano e do CFC é igual à propriedade retentora de calor do gás carbônico. Metano, CFC, CO2. Portanto, se levarmos em conta o golpe coletivo dos 3 gases, o futuro pode chegar mais cedo do que foi previsto. Até agora, só isolamos os problemas de alguns povos. Contudo, por mais dramáticas que sejam as cenas, elas não revelam o panorama geral. O choque para toda a biosfera. Todas as vidas do planeta estão interligadas. Ao elevar em 5 graus o termostato da Terra em 50 anos, os seres humanos estão elevando a temperatura 1000 vezes mais depressa do que em qualquer outra época da história do planeta.
Já vimos como as plantas e os animais reagem às mudanças climáticas e de temperatura no decorrer de centenas de milhares de anos. Quantas espécies, então, encontram a extinção ao deparar-se com esse repentino surto de calor? Imagine a trama da vida desta forma. Tire um tijolo de um prédio e o prédio permanece de pé. Tire mais um e mais um e o prédio continua de pé. Puxe mais um e o prédio desaba. Deslize sobre o lençol de gelo polar. Estes são minúsculos organismos chamados fitoplâncton, que flutuam com as correntes em números incontáveis. E estes são camarões chamados crio, que caçam o fitoplâncton. Estas criaturas compõem a cesta básica de alimentos das baleias. Assim como de peixes de todos os tamanhos e formas. Focas. E as focas são as presas dos ursos polares. Qual é o elo ou tijolo essencial deste prédio? Elimine o fitoplâncton dos mares polares e o crio desaparece e toda a cadeia alimentar marinha começa a ruir. Agora, vá pescar nos mares. Nos mares vazios. Veja agora os novos senhores da Terra. Os principais carnívoros que estão no topo da cadeia alimentar, que não pestanejam, não têm consideração. E assim como os dinossauros, não tomam conhecimento do fim iminente. Planeta sob pressão. Versão brasileira BKS. Ozônio. Este é o mundo que criamos. Torres opulentas, cúpulas de prazeres, cidades interligadas por estradas de aço e concreto. Mas as cidades são feitas com mais do que aço e concreto. Elas são feitas de sonhos. Sonhos de vida boa.
sonhos de fartura, sonhos de velocidade. Houve uma época em que essas cidades foram sonhadas, uma época chamada Início do Futuro. O ano era 1939, local, a Feira Mundial de Nova York. Presidente abre a Feira Mundial de Nova York. Quem vier a esta Feira Mundial em Nova York vai descobrir que os olhos dos Estados Unidos estão voltados para o futuro. Sem dúvida, a senhora Moderna ganhará o próximo prêmio. Isto começou a moldar o futuro com a promessa de produtos fantásticos. Essa é a nova lavadora elétrica de pratos. Tom vai ter que me dar uma no meu aniversário, mesmo que seja a última coisa que faz na vida. Electro, venha aqui. E lá vem ele, senhoras e senhores, caminhando sozinho com energia própria. É a coisa mais fantástica que eu já vi na minha vida. A imaginação dos nossos avós não conhecia limites. Os carros seriam controlados à distância e os prédios se elevariam acima das nuvens. Os nossos avós, como veremos, realmente alcançaram o céu, mas de uma maneira que não haviam previsto. Será que o futuro vai ser tão maravilhoso assim? Nós ainda não vimos nada, querida. Porque tudo isso é simplesmente uma amostra do mundo real do futuro. E o futuro chegou num instante, pois a indústria manteve sua palavra. Entregou as mercadorias. A indústria nos deu a vida em alta velocidade. Uma geladeira em cada cozinha. Um salão de beleza em uma lata. Robôs no ambiente de trabalho. Um ar-condicionado em cada carro. Ah, o triunfo da tecnologia. Surpreendentemente, porém, a chegada do futuro teria se atrasado consideravelmente, não fosse o gênio de uma garrafa, uma substância química muito especial. Era a substância utilizada como refrigerador nas geladeiras e ar-condicionados. Era a substância química especial utilizada nos aerosóis. Era a substância química utilizada na fabricação de espumas de plástico de todos os tipos. Era a substância química que fazia os robôs funcionarem suavemente. O que, então, era tão fantástico nessa substância química? Primeiro, ela é altamente estável, o que significa que não reage com outras substâncias químicas. Como não reage, também não é tóxico. As substâncias químicas que não reagem não envenenam os seres vivos. E ele tem outras qualidades desejáveis. Não é inflamável e é inodoro. Essa substância química de múltiplas funções chama-se clorofluorcarboneto. Uma de suas variedades compõe-se de um átomo de cloro, um átomo de flúor e um átomo de carbono. Cloro, flúor, carboneto. Esta molécula forte é estável, cuja abreviatura providencial é CFC. É a matéria-prima dos sonhos. Mas em nossa corrida desabalada para o futuro, nós tropeçamos. Exatamente para onde iriam aqueles CFCs depois que nós o utilizássemos? Ninguém deu muita atenção a essa pergunta, porque a propriedade principal dos CFCs, a estabilidade, significava que eles não podiam prejudicar o meio ambiente. Contudo,
alguns cientistas começaram a se preocupar com aquelas geladeiras enferrujadas que liberavam toneladas de CFC no ar. Eis o que eles supunham que podia estar acontecendo. Os CFCs podiam estar se espalhando vagarosamente para acima da camada mais baixa da atmosfera. Ozônio. Por fim, os CFCs atravessariam a camada de ozônio e se acomodariam acima dela. A camada de ozônio, como você deve lembrar-se de um programa anterior, é aquela zona crítica que bloqueia a entrada de radiação ultravioleta. Sem nada entre os CFCs e o Sol para bloquear os raios ultravioleta, os CFCs ficariam expostos a esses famosos destruidores de moléculas. O CFC, tão resistente à decomposição no nível do solo, encontraria um adversário compatível na energia das ondas ultravioleta. Essas moléculas, pensavam os cientistas, se dividiriam. Deixam os átomos de cloro à deriva. Acontece que o cloro é um elemento químico nocivo no nível do solo e não havia motivo para que ele deixasse de lado sua reputação quando encontrasse ozônio. Ao se aproximar da molécula de ozônio, o cloro rouba-lhe um átomo de oxigênio, destruindo o ozônio. Agora, lá vem um átomo de oxigênio solitário, magro e vil, para roubar o outro átomo de oxigênio, deixando o cloro livre para destruir mais uma molécula de ozônio. Este é o jogo da química. Mas seria um pouco mais fácil imaginar cada átomo de cloro como um guerreiro. Capaz de destruir 100.000 moléculas de ozônio. Agora, imagine legiões desses guerreiros pintando 7 no ozônio. Os resultados seriam devastadores.